imperator, eras vera ad astra, erar tua ad astra, exurge Mars Marsultor, Roma et imperator, viribus unitis semper fidelis, sumus Villinae, Capitolinae, viribus unitis semper fidelis, sumus Villinae, Capitolinae. Senhores, fazia um tempinho que eu não gravo nada. Não tava com umas questões particulares que não vêm do interesse de vocês, afinal isso aqui é só uma página no Instagram. Se você quer ouvir blogueirinha aí, já tem um monte aí, fingindo que é alguma coisa, comprando equipamentozinho caro e falando merda na internet, porque puxou um ano de serviço militar num barril lá na Marinha. Mas não vindo ao caso, hoje eu vou estar trazendo um episódio sobre os Arditi, uma tropa bem desconhecida da Primeira Guerra Mundial. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. Se você não conhece o meu Instagram, é o mesmo nome, Der Breacher. E vamos pro podcast. Quando a gente fala das operações especiais, antes de existirem tal coisa como esse nome, a gente volta lá atrás na Primeira Guerra Mundial e muito se lembra dos Sturmtruppen, as tropas de assalto do Império Alemão, que deu o nome à origem dos Stormtroopers da saga Star Wars. É uma tropa muito famosa, eu trarei podcast mais pra frente sobre eles, é um conteúdo um pouquinho sensível quando a gente fala da Alemanha. Aí, mesmo sendo a Alemanha imperial, não a Alemanha nazista, que qualquer idiota que acha que sabe de história vem falar alguma coisa. Mas hoje traremos os Arditi, uma tropa que foi esquecida por muitos. É uma tropa de operações da Itália, da Primeira Guerra Mundial, que foi representada para quem jogou Battlefield 1. E somente relembrando, quando a gente estava falando da Primeira Guerra Mundial, a gente tem uma guerra de trincheiras que cada lado ficava desenvolvendo uma maneira de quebrar as trincheiras e quebrar as defesas do inimigo. A gente viu a criação dos tanques em 1916. Esse termo de operações especiais não existia até então. Se eu não me engano, esse termo veio com os Special Forces lá em 1952, os Boinas Verdes dos Estados Unidos. Então a gente vai se referir a essas tropas da Primeira Guerra Mundial como tropas de choque, Shock Troopers, né? Como o próprio nome Sturmtruppen dos alemães. O nome Arditi vem, uma tradução no inglês seria The Daring Ones, aqueles que se atrevem. O nome deles mesmo se chamavam Reparti d'Assalto. Na data desse podcast que vocês estão vendo aqui, vocês não devem estar vendo pelo YouTube, não pretendo dar upload nele no Spotify tão cedo assim. E aqui vocês podem ver o símbolo deles, a heráldica deles. Você vê uma faca com entre os dentes uma adaga. Eles eram especialistas em combate a curta distância, com louros sobre sua cabeça. As suas origens primordiais da Primeira Guerra Mundial vieram com as Companhias da Morte, como eram chamadas. Eram grupos especiais de soldados voluntários que destinavam-se a conseguir quebrar as defesas do inimigo, cortando o arame farpado ou até mesmo as fortificações, para abrir assim caminho para a infantaria que vinha logo atrás. Entretanto, ainda assim há diferenças entre os dois, porque essas Companhias da Morte eram mais uma espécie de engenheiros de combate, como a gente viu na Segunda Guerra Mundial com os soviéticos, que tinham tropas especializadas nessa mesma questão e eram engenheiros de combate. Enquanto isso, os Arditi eram, no literal da questão, tropas de assalto, né? Como eu disse anteriormente, eles eram especialistas em combate a curta distância. Tão curta distância que realmente chegava a ser no mão a mão, né? Hand-to-hand combat. Eram escolhidos os melhores soldados, os mais habilidosos nessas artes, os mais destemidos para cumprir essa missão. A questão tática do emprego deles na Primeira Guerra Mundial se vinha com barragem de artilharia eles logo atrás, a distância mínima de segurança.
E logo que acabava passar a artilharia por cima das trincheiras inimigas, eles começavam fazendo os assaltos, jogando granadas no seu inimigo. Há relatos na Primeira Guerra Mundial de alguns historiadores que dizem que a média para cada soldado era de 40 granadas. A ideia primordial dos Arditi e seu emprego era que eles conseguissem limpar as trincheiras inimigas e mantê-las por no mínimo 24 horas, para que as tropas regulares assim então conseguissem vir e estabelecer alguma base, algum contato e fortificar essas trincheiras. A criação dessas tropas veio por meados de 1916, mais ou menos no mesmo período que os Sturmtruppens da Alemanha estavam sendo criados. E antes que vocês fiquem fazendo suas fanfic de operações especiais, foi foda esse termo. Entenda que até esse período na guerra, os italianos nem os alemães tiveram contato. Então qualquer influência dos Stormtroopers sobre os Arditi é nula. O historiador italiano Angelo Perocchio afirma isso, dizendo que os Arditi foram criados de forma independente realmente, pela necessidade. Mas de qualquer forma, eles foram influenciados pelo seu inimigo, do Império Austro-Húngaro, os Jägerkommandos, que também foram formados com o intuito de invadir as trincheiras em assaltos, especialistas nesse quesito. O que os Arditi tinham em comum com os Sturmtruppers era a vasta gama de armas que tinham à disposição, não só isso, como a sua proficiência nesses armamentos, como metralhadoras e lança-chamas. Os próprios Arditi não só eram um grupo, eles eram que meio com uma forma, another branch, né, uma outra linha dentro das Forças Armadas italianas. Eles tinham os próprios uniformes, as próprias insígnias. Eles tinham os Bersaglieres, que eram como se fossem as tropas de infantaria, que usavam flâmulas vermelhas e o colarinho aberto. Eles haviam também os Alpines, que eram literalmente os alpinistas, né, os montanhistas. Usavam flâmulas verdes. E os membros alpinistas das tropas regulares do exército italiano usavam flâmulas pretas. E sem esquecer do símbolo que já anteriormente foi citado, a caveira com a adaga entre os dentes, que trazia a heráldica, além da sua proficiência de combate a curta distância, que nenhuma misericórdia seria dada aos inimigos, nem pedida a eles. Como disse anteriormente, eles eram distribuídos junto com as tropas regulares, e de início, realmente, como eu falei anteriormente, eram todos convocados pelo voluntariado. Mas à medida que foi passando a guerra, mais e mais tropas foram sendo perdidas, e muitos soldados acabavam sendo colocados dentro dessas tropas por decisão dos seus comandantes. Eles eram escolhidos dentro dessas tropas especiais da infantaria e montanhistas que eu falei para vocês, justamente pela sua resistência do ser. E eles eram colocados em escolas especiais de combate, atrás do fronte do rio Azonzo. Eu vou pedir um perdão aqui porque meu italiano é péssimo, então se eu estiver matando o nome de algumas palavras aí, me desculpe, mas voltando. Quando eu falo da criação dos comandos britânicos lá em 1940, que a ideia do operador, a ideia desses cursos operacionais eram colocar a guerra como treinamento, a gente vê isso também nos Arditi, lá em 1916. Literalmente, o treinamento do voluntário para participar desse grupo de operações era transformar o próprio treinamento dele numa guerra. Nada melhor do que você preparar o guerreiro para a guerra do que você jogar ele direto na guerra. Lógico que é uma guerra controlada com os instrutores do caramba 4. Tanto é que as condições das trincheiras, as condições da guerra que eles enfrentavam nesse campo de treinamento eram recriadas, inclusive com o uso de explosivos. Inclusive, infelizmente, dentro desses treinamentos surgiam muitas mortes, muitos feridos. Não o suficiente para acabar com os Arditi, mas se tiver um que seja,
já é um número considerável. Porque, querendo ou não, a guerra que eles esperavam, a guerra que eles tanto treinavam, era impiedosa. A taxa de mortes dos Arditi na Primeira Guerra, era de 25 a 30% nas suas ações. O próprio no emblema, o próprio frase de efeito que eles tinham em italiano, o la vittoria o tutti occupiate, significa ou nós venceremos ou todos morreremos. Isso exemplifica mais ou menos o que a gente tem como as ações dos Arditi na Primeira Guerra. E realmente, em algumas missões deles, todos morriam. Como em abril de 1916, em Monte Osvaldo, na Itália. Mas lógico que a vida desses operadores não era só inferno. Eles tinham certos privilégios, como já era corriqueiro dos granadeiros durante o primeiro Império Francês. Para quem não sabe, o motivo de você ver isso daí dos legionários franceses até hoje poderem usar barba é por causa disso, porque eles morriam muito cedo. E os Arditi não eram diferentes. Os Arditi podiam ficar em acampamentos longe do fronte e o seu salário era 3 vezes maior do que o das tropas regulares. E eles eram recompensados com a moeda local por inimigos capturados. E logicamente que os oficiais valiam mais por questões de informações. E não era diferente para armamento inimigo, sendo recompensado 500 liras por peça de artilharia capturada. Para você ter uma noção, um rifle capturado valia 5. Um soldado raso capturado valia 10 liras. Um NCO, né, o oficial não comissionado que a gente tem aqui no Brasil como sargentos, valia 20 e um oficial valia 50 liras. Essas recompensas eram dadas para aqueles soldados, como os próprios Arditi, aqueles soldados que faziam mais do que simplesmente estar na linha de frente. Mas perto do final da guerra, em 1918, começou a ser dado para qualquer soldado. Lá por 1917, haviam 27 unidades Arditi do tamanho de batalhões. Entretanto, infelizmente, se você pegar e ler a história dos Arditi, eles infelizmente, apesar da brabeza de combate, o Caramba 4, eles não tiveram grandíssima importância na questão estratégica nem na questão combativa na Primeira Guerra. Por exemplo, as campanhas no Rio Isonzo. Diversas vezes os italianos tentaram quebrar as defesas do inimigo e nenhuma delas teve grande significância por parte dos Arditi. Nenhuma delas, os Arditi foram vitoriosos em quebrar as barreiras inimigas com certa significância. Infelizmente, a Primeira Guerra Mundial, a gente passa muito tempo estudando e vê que é uma guerra de impasse. Uma guerra que nem a gente tá vendo agora na Ucrânia, que um lado gasta não sei quantos mil para ganhar pouco de território. Se você vê a campanha da lama durante a Primeira Guerra Mundial, na qual tem uma música do Sabaton chamada A Price of a Mile, o preço de uma milha, a gente tem na Batalha de Passchendaele, ele cita a Batalha de Passchendaele, onde 500 mil de soldados morreram para que os aliados conseguissem 6 milhas de território. Eu só estou explicando mais ou menos o contexto para vocês. E no fronte italiano, isso não era nem um pouco diferente. A gente está falando de uma tropa extremamente treinada para a época, a gente está falando de uma tropa extremamente condecorada, mas infelizmente não teve uma grande importância em quebrar as linhas inimigas. Do contrário, a gente tem os Sturmtruppens, por parte alemão, na ofensiva da Caperotto, no inverno de 1917, em que os Sturmtruppens significativamente conseguiram avançar mais de 100 quilômetros nas linhas inimigas e quase quebrou as pernas da Itália nesse período da Primeira Guerra. Isso que a gente está falando em 1917, um ano antes de acabar a Primeira Guerra. A gente acha que só porque estava perto do final da guerra, que nem a gente vê
Se vocês assistirem o filme ou lerem um livro, Nada de Novo no Front, você vê que 1918 ainda assim foi um dos anos mais sangrentos, se não o ano mais sangrento da guerra, que teve o maior número de conflitos, o maior número de baixas, o maior número de ataques de ambos os lados. Não foi o ano que as coisas estavam acabando e acabou. Entretanto, até você me pergunta, qual que era a importância que os Arditi tiveram na Primeira Guerra? Bem, além da questão do treinamento, eles tinham uma questão de elevar a moral da tropa. Parece tolo, mas era a função deles. E a importância política, social que eles tinham na Itália. Entretanto, a única vez que eles tiveram maior importância em ofensiva real foi durante a ofensiva de Vittorio Veneto, em outubro de 1918. 12 unidades Arditi foram formadas e distribuídas em 2 frontes de assalto, sendo a maior concentração de Arditi durante a guerra. Foi quando eles quebraram a ofensiva, as barreiras austro-húngaras, e ainda assim, há historiadores que falam que eles só conseguiram fazer isso por falta de disciplina e comandamento dos austríacos, o que de todo não é mentira. O que acabou desequilibrando o Império Austro-Húngaro de tal maneira que dentro do Império acabou surgindo vários grupos clamando por independência. A gente sabe que, querendo ou não, a Áustria-Hungria, na época, era um povo muito dividido, que acabou, lá no fronte contra os italianos, surgiu um grande número de deserção por parte dos soldados austríacos. Os próprios Arditi tiveram uma fama tão grande, apesar do que a gente está vendo aqui hoje, pelo seu patriotismo, sua disciplina, sua ferocidade em combate, que até mesmo depois da Primeira Guerra, eles eram lembrados. O próprio poeta nacionalista italiano, Gabriele D'Annunzio, foi o primeiro a utilizar os Arditi de uma forma política no pós-guerra. E ele acabou utilizando vários Arditi na sua conspiração em 1919, num local hoje chamado Rijeka, na Croácia. Entretanto, essa revolta acabou sendo abafada pelo exército italiano. Em 1920, talvez por conta dessa influência, os Arditi foram debandados. Entretanto, sua influência acabou não morrendo. Até essas brigas de rua por questões políticas no pós-guerra, como durante a Segunda Guerra Mundial, que as tropas fascistas, até mesmo as tropas antifascistas, usavam símbolos e a lembrança dos Arditi nos seus uniformes. E até hoje, muitos se lembram dos Arditi como um símbolo de patriotismo e orgulho nacional. E infelizmente o único jogo que eu me lembro que representa isso daí, querendo ou não, a gente fala de jogo porque joga essa merda. Battlefield 1 tem 2 missões que você incorpora um Arditi e, querendo ou não, os caras, não sei o que deu na cabeça do pessoal da Electronic Arts, em criar uns Arditi Juggernaut. Você joga o cara todo armado, equipado com armaduras, e armaduras realmente existiram na Primeira Guerra Mundial. Os próprios engenheiros de combate soviéticos da Segunda Guerra Mundial continuavam usando. Só que as tropas Arditi, o próprio simbologia que a gente tem com essa adaga na boca da caveira, e o motivo pelo qual eles se fudiam em combate, que nem eu falei, de abril de 1916, morreram 30 oficiais e mais de 400 soldados numa ofensiva, num ataque. Porque eles eram encorajados, muitos, a não carregarem seus fuzis, porque eles eram tropas extremamente ágeis. E muitas das vezes, que nem eu falei, eles carregavam as granadas, muitas granadas, a adaga na sua boca, e muitas das vezes, porque a gente sabe que o pistola era privilégio de oficial. Muitos iam só com a faca. E o que eles iam fudir? Porque, querendo ou não, por eles estarem muito leves, eles não conseguiam manter essas trincheiras por 24 horas até as tropas regulares vinham render eles. Era nisso que eles acabavam pecando, infelizmente, e nisso que eles acabavam morrendo.
Inclusive, lá por 1917, eles já somavam 18 mil soldados, os Arditi, selecionados dentro dos Beglarieri e dos Alpini. E o rei Victor Emanuele classificou eles como, lá em 1917, como uma força separada das forças armadas. Separada que eu falo, uma outra força. A ofensiva do rio Piave, que foi citada, o maior sucesso que os Arditi tiveram na Primeira Guerra Mundial, lá em 1918. Essa batalha durou de dia 15 a 23 de junho de 1918. Inclusive, haviam, durante a batalha, não durante a ofensiva Arditi, que é o foco do podcast, a gente tem que tinham no total de divisões italianas, haviam 52 divisões, 2 divisões francesas e 3 divisões britânicas, tudo sob o comando do comandante Armando Dias, contra 58 divisões austríacas no comando de Arthur von Stauffenberg, Konrad von Hotzendorf e Svetovar Borovik. Os Arditi conseguiram quebrar essa fronte inimigo porque eles atravessaram durante a noite com as adagas entre os dentes. Eles usavam uma espécie de adaga sardenha específica chamada de Redzalsa, específica que nem a Fairbairn Sykes para acertar a jugular do inimigo. Mais tarde eles foram batizados de I Chiaimani del Piave, por conta das suas ações destemidas pelo rio Piave. O maior impacto da guerra, como eu havia dito anteriormente, em outubro do mesmo ano, e deram carga em cima do fronte austríaco, desestabilizando a região, o que acabou levando à queda do Império Austro-Húngaro. E uma semana depois, acabou-se a guerra, em 11 de novembro de 1918. E aqui temos a história dos Arditi, uma tropa tão memorável que o seu legado ainda vive nas operações especiais italianas até hoje.